começando mais um dia. Mais um, hein? Vamos que vamos. Mais um assunto. E olha só, né? Na verdade, até antes da gente começar o de hoje, só um comentário entre nós aqui, né? Estamos no nosso 8º dia, a gente trouxe 7 temas, né? Que eu posso dizer que já tocaram nos nossos corações aqui. Antes de refletir, para você pode ter certeza que refletiu para mim e para a Cidiane aqui, né? A gente repensa, a gente olha, nossa, olha só essa palavra, a gente precisa olhar para nós. Então a gente é interessante que trabalha no nosso coração primeiro e depois a gente traz aqui para você, né? E, bom, enfim, vamos lá, né? Qual o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre como nossas escolhas, elas refletem na vida dos nossos filhos. E isso persiste de geração para geração. Então, às vezes a gente fala, estou tomando uma decisão hoje aqui, e a gente acaba esquecendo, peraí, como que vai refletir isso na vida do meu filho? Seja mudança de escola, de cidade, né? Por causa de emprego, enfim, ou divórcio. Alguma coisa vai estar refletindo na vida do meu filho, mas nós precisamos ficar muito atentos, vigiar com isso, para que isso não venha trazer consequências sérias, né? E eles, ao invés de darem sementes boas, né, acabam lançando sementes ainda que vai desgastar a vida emocional, espiritual deles, né? Que na verdade toda escolha que você faz no seu dia a dia, seja ela grande ou pequena, tem um reflexo, né? Às vezes grande, às vezes nem tão grande, às vezes pequeno, mas tudo entra para o conhecimento. A criança está observando. Sim, de alguma forma. Eles estão observando qual está sendo a sua atitude, no caso do homem, da mulher. Então, assim, a mulher é referência para as meninas, o homem é referência para os meninos quando o filho é menino. Sim. Então, assim, é um ponto de atenção, muito cuidado, né? E, assim, não que você precise ser perfeito, ninguém, é muito difícil, mas, assim, precisamos ter atenção, né? A gente está sempre sobre esses pontos, né? E principalmente quando a nossa vida é aquela vida corrida, né? Aqui em casa somos em 6, mas é uma dinâmica que, se a gente não tiver tudo certinho ali, vai fugir do nosso controle. E é muito fácil perder. E são coisas que às vezes a gente tem que tomar decisões rápidas. A circunstância leva a gente. E a gente acaba assim, a gente falha às vezes, mas às vezes a decisão que a gente toma de errado, a gente já vê que já desandou um pouco em casa, não é verdade? Um pouquinho assim já começa a desalinhar ali, a gente fala, ai meu Deus do céu, né? Nos ajude, porque isso é muito sério. E é bom você resgatar, opa, deixa eu voltar. Volta. Qual isso é importante. Não deixa né? a corda frouxa não, porque senão é muito difícil retomar. Vamos ser realistas, acontece, mas é importante estar em alerta, né? Sim. Aqui eu quero trazer algo muito importante, fala em Provérbios 27. O justo caminha com integridade, felizes serão seus filhos depois dele. Justos, né? Tá falando aqui de nós, vamos puxar aqui para nós, nós como pais, né? Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Porque para quem já tem filhos, como eu disse, isso não fica parado só no casal, né? E o que eu vou gerar nele daqui para frente? Aquilo que decidimos hoje se torna um ambiente emocional, espiritual e até comportamental dos nossos filhos, que eles vão crescer ainda, né? Nós somos referência, né? A principal referência, se a gente parar para pensar, como a gente falou há pouco, né? Mas não querendo ser repetitivo, mas somos a referência para os nossos filhos. Sim. O nosso caráter, a nossa atitude, eles vão refletir o que a gente faz, né? A gente vê isso aqui em casa. Eles nos observam demais. Eles observam, eles sabem o que está acontecendo, eles percebem um clima estranho, eles percebem uma decisão talvez não tão adequada. Se você tem uma linha e de repente você foge dessa linha, eles percebem. Por menores que sejam, né? Ou eles sentem aquilo. Então, esse é um ponto de a gente sempre tá observando, né? Sim. E decidir com sabedoria não é somente isso, não é só acertar, mas isso significa é uma prova de amor por eles, né? É essa forma que a gente precisa sempre revelar isso ao coração dos nossos filhos, né? Que as escolhas que nós estamos fazendo sempre é para o bem deles. Então, assim, cuidado de ser impulsivo, porque tem que resolver, ou o casal não está de acordo e vão lá, o outro toma partido. Isso causa uma divisão, uma fraqueza no próprio lar. Depois vocês vão ter dor de cabeça,
né? Então, da mesma forma que escolhas ruins também deixam marcas, as nossas escolhas hoje, escolhas boas, vão dar frutos muito bons para os nossos filhos, né? Estrutura, equilíbrio, homens com caráter, mulheres sábias. Como que você tem cuidado aí? Você já tem, vamos pegar você, casal, se tiver uma filha, mãe, você está cuidando da tua filha para ser uma mulher sábia? Está sendo intencional nisso? Pai, você está aí ajudando teu filho a ser o sacerdote, a lembrar que ele vai ter uma família no futuro, né? E conseguir ir melhor do que você, porque é isso que a gente quer para os nossos filhos, né? Que eles vão muito mais longe do que a gente, né? São fundamentos tão importantes, né? Que se a gente parar para pensar, nossos filhos olham, a gente está andando por fundamento ou por emoção, por momento. Isso molda eles, né? Eles vão ver se a gente grita muito ou se a gente é mais brando numa situação difícil. Isso faz diferença. Então eles estão olhando, observando e refletindo futuramente, né, na vida deles o que nós temos plantado neles. Sim. E uma pergunta essa pergunta tem que ser constante na vida do casal. O que minhas escolhas de hoje estão construindo para o futuro dos meus filhos? Tá? Então, essa é uma pergunta intencional. Porque se você começa a usar essa pergunta, fazer essa pergunta constantemente, você já vai redirecionar algumas ações aí para saber, opa, isso vai refletir muito bem na vida do meu filho. Não, isso não vai. Então você já vai ser aí intencional, proposital, né, para guiar o teu filho no que é bom. E aqui você pode entrar nas mais diferentes áreas, não é algo que você precisa ter uma resposta imediata, mas é algo para se pensar constantemente. Né, porque em um momento você vai estar fazendo uma atividade, em outro momento outra. Agora eu vou cozinhar, agora eu vou limpar a casa. Estou pegando atividades do lar, por exemplo, né? Agora eu vou fazer o meu trabalho aqui. Então sempre vai ser diferente. Então ter isso em mente é algo que pode ajudar muito, está esse alerta. E isso pode ser numa forma prática. Você não precisa ter que lembrar na tua mente. Não, deixa anotado em um caderninho, em algum lugar. Sim. E poxa, lembrei disso aqui, vai lá e anota. Isso aí faz com que você lembre, faz com que você reflita. Isso pode trazer, assim, é simples por um lado, mas pode fazer uma grande diferença por outro lado, né? Dentro da sua casa, dentro do que você faz com você homem, você mulher. E é normal que, né, a gente está no período de férias, então todo mundo em casa, né? e é muito fácil, né? Às vezes os pais não tiram férias junto com os filhos, então fica aquela carência deles, né? De querer mais os pais presentes. Então, assim, isso é muito legal quando você traz isso para dentro da rotina da casa, essa pergunta em especial, você começa a lembrar assim, opa, eu preciso me controlar mais, calma. Os meus filhos não são problemas, né? Eles são, pelo contrário, são seres humanos que imagina você olhar assim e pensar dessa forma, o Mauro, estamos aí formando 4 pessoinhas. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Então, quando a gente olha de um outro ângulo, né, de uma outra forma na vida dos nossos filhos, a gente não vai olhar para despejar neles aquilo que está dentro de nós, descontar aquela correria, às vezes problemas que a gente está passando. A gente vai começar a analisar e melhorar um pouco mais o nosso comportamento com eles, né? Tem aqui uma frase que eu acho bem interessante. Quando você escolhe perdoar, não é só você que é curado. Seus filhos aprendem a não carregar mais pesos inúteis, né? Quando você escolhe amar, eles aprendem o valor do afeto. Quando você escolhe Deus, eles aprendem que tem um refúgio, né? Que tipo, eles vão achar assim, se eu tô sozinho nessa. Não, eles vão falar, meu pai, minha mãe, eles já ensinaram que para Deus nada é impossível, né? Então, quando traz esse momento de criar, né, esses ensinos da palavra do Senhor, né, do que é Deus, quem é Jesus, o Espírito Santo na família, seus filhos nunca vão se sentir sozinhos. Quando você escolhe a paz, eles aprendem a respirar sem medo. Aqui em casa não tem mais campo de guerra, é isso que eles vão pensar, né? Quando você escolhe desistir, eles sentem um impacto. Quando você escolhe continuar, eles também aprendem a não desistir, tá? Quanta coisa, né? Em pequenas atitudes do dia a dia, quanto aprendizado eles recebem, né? Muitos, né? Incrível. Então, os seus filhos, eles vão carregar para sempre frutos das escolhas que você fez. Então, por isso nós estamos aqui trazendo esse ponto, porque é muito importante, né?
Escolha aquilo que você sabe que vai ser muito bom para o teu filho no amanhã, tá? Nós estamos vivendo uma era digital que tem trazido muitas doenças na vida dos nossos filhos, né? Às vezes a gente fala assim, a gente entende que é evolução, mas pelo contrário, está trazendo uma confusão na mente, nas emoções da criança, com tanta informação no YouTube, redes sociais, videogames, joguinhos, legal, assim, né? Saber utilizar, né? Porque tem muita coisa interessante que pode ser utilizada com prudência, Sim. com cautela, Sim. né? Com tempo definido, né? Mas que pode ser usada, até porque a era digital ela é importante, a criança precisa estar inserida nisso, porque futuramente isso vai ser usado por ela, mas muita cautela no seguinte sentido de tempo, qual aprendizado ela está tendo, o que ela está visualizando, então isso faz diferença, né? Acompanhe, libere, mas sob supervisão, então tudo isso, mas ela tem que ser criança também, brincar na rua de bola, se molhar com a mangueira, são exemplos simples, mas que fazem diferença. Como você já fez, né? Uma coisa tão, às vezes a gente fala assim, às vezes é gasto com criança, que tem que levar para shopping, não. Olha, o Mauro já pegou várias vezes aí as crianças, quando tá no tempo de chuva aí, pegou elas, vão na rua correr na chuva, né? São coisas tão simples que é isso que elas esperam de nós, né? São momentos que marcam as lembranças delas, sim, faz a diferença. Sim. Quando uma escolha muda o futuro de toda a casa, então eu quero trazer aqui algumas coisas sobre isso, tá? Às vezes uma família, ela chega num estágio de silêncio, tá? É uma tensão, onde um dos pais já não olha mais da mesma forma para a família. Então já começa a ter aquele distanciamento, né? Onde o coração parece distante, a mente fica perdida, porque está cheio de ilusões na mente, e a decisão já da separação já não tem como mais fugir dela. Mas existe uma verdade que ninguém pode ignorar. As escolhas de um pai e de uma mãe não ficam somente nelas. Elas escorrem para a vida dos filhos para sempre. Então, imagina um pai e uma mãe, vamos pegar uma situação aqui, tá? Seduzido por uma tentação, algo assim que chamou atenção, e começa a acreditar que a felicidade está além daquilo que ele topou construir com o cônjuge. E que um caminho mais rápido, por exemplo, vai trazer alívio. Sabe, quando vou resolver isso, vou pegar os atalhos, né? Porém, o que ele não percebe é que os passos que está prestes a dar vão gerar o quê? Vai ecoar para sempre no coração daquele filho. Eu estou falando aqui de divórcio. O divórcio, muitas vezes, não vou entrar em questões aqui, mas eu quero trazer o que o divórcio causa, tanto na vida do casal, como na vida do filho. É uma ruptura que não tem como depois colar, porque cada um está num canto, os filhos já não vão ter mais um café da manhã juntos, um olhar, aquele planejamento de férias, né, juntos, né? E falando um outro ponto importante também, tá? Às vezes a gente que está casado, a gente não dá muita atenção para os nossos pais, né? No que eu quero dizer sobre isso? A Bíblia diz um ponto muito importante: honre os pais, seu pai e sua mãe. Não fala se você concorda com as ações deles, se eles estão certos, não fala, apenas honre, para que vocês sejam abençoados, né? E isso a gente acaba esquecendo, às vezes a gente começa a ter alguma briga na família, o filho já casado briga com o pai ou com a mãe, né? E acho que tá tudo bem, agora vou seguir minha família, né? Vou cuidar da minha família e deixa eles de lado, escanteio aí. Se isso está acontecendo com você, na tua família aí, né? Toma muito cuidado, tá? Porque quem tá falando isso, que é para honrar pai e mãe, não é o Mauro nem a Cidiane, é o próprio Deus. Então, se ele tá falando que nós temos que fazer isso, se a gente não fizer, a gente vai ter consequência, porque nós vamos ter consequências. E você não acha que Deus vai esquecer, tá fazendo vista grossa para você, se caso você esteja passando por isso, porque ele não faz, tá? O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu estou desonrando, o mandamento do Senhor, estou desagradando, os meus filhos vão pisar nisso, tá?
Então não ache que talvez não aconteça nada com você, mas talvez vai gerar isso no teu filho. E quanto a gente já não vê, né, Mauro? Às vezes o que o pai, vamos dizer assim, fez com os pais dele, o filho repete e faz isso com ele. Então, toma muito cuidado, porque hoje a gente tem visto muitos filhos já casados ou adultos quebrando esse princípio, ficando às vezes 2 anos, meses sem ver o pai, mas sem ligar e achando que tá tudo bem, que tem a razão, tem motivo para fazer isso, e acho que Deus está apoiando, porque Deus não apoia. Então cuidar com as sementes. Lembra que a gente falou no começo sobre sementes no casamento? Então essa é uma semente muito ruim que você está plantando dentro do coração do teu filho. E se o seu filho fizer isso um dia com você, você não tem nem moral para cobrar, porque ele mesmo vai te lembrar: você fez isso com o vô e com a avó. Quem é você para falar alguma coisa para mim? Entende, gente? Muitas vezes nós abrimos essas brechas aí dentro da nossa família, e a gente acaba colhendo o que nós estamos plantando de errado. A gente sabe que tem situações que são complexas, acontece, sim. E são difíceis, mas não fuja de uma conversa difícil. Sim. Não fuja disso, por mais difícil que ela seja, é importante ser transparente, resolver. Aquela abertura ela é fundamental. E outra, às vezes, dependendo de como for, pode ser uma questão de orgulho, não quero dar o braço a torcer também. Não entre nessa. Não entre nessa. Isso realmente, esse é mais perigoso ainda, né? Sim. Então, muito cuidado, né? Muita atenção, mas acima disso, a família em primeiro lugar. Sim, sim. O pai, a mãe, honrem isso, tá? Não quebrem esse ciclo, tá? Porque isso vai respingar na vida dos seus filhos, tá? Agora eu quero falar de algo que também é muito importante, que é sobre e quando um dos cônjuges para de olhar para a família com a mesma expectativa de antes, já está frustrado, já olha para o casamento, já não tem mais aquela vontade de continuar, já começa a pensar em divórcio, já pensa em largar aquela construção. Sabe quando você começa a construir uma casa, está com tanta empolgação, olha que legal, vai ficar muito bom, não vejo a hora dela ficar pronta, aí de repente você já fala, não quero mais, já para de ir lá na obra, para de colocar um tijolinho, os matos vão crescendo, e a hora que vê você fala, eu vou pegar esse atalho aqui que é mais rápido, vou comprar outra casa qualquer, não vou ver se tá com vazamento, né, tá com problema, né? O alicerce, né, os fundamentos da casa que fazem com que a estrutura dela seja forte. Acaba pegando o caminho, o atalho, né? Porém, o que não percebe é que essa decisão, que eu estou falando do divórcio em si, né? Que essa decisão, ela está prestes a ecoar para sempre no coração dos filhos. Porque quando há divórcio, há uma ruptura muito grande dentro do coração dos filhos. Os pais até podem preencher, como muitos fazem, né? Depois de um término, de um divórcio, preencher o coração dos filhos, né? Tentar preencher, porque não preenche um coração, né? Com ocupação, né? Um monte de atividades, com celulares, tablets, com videogames, enfim, sempre ocupando o tempo do filho, onde era para ser o pai e a mãe juntos fazendo isso, né? Eu falo assim, discipulando o coração do filho, porque geralmente quando tem uma ruptura, um divórcio, a primeira coisa que os pais vão perdendo aos poucos e em silêncio é o coração do filho. Isso é muito sério, tá? E depende da idade, inclusive, né? Sim. Assim, quando criança, tem esses exemplos que você deu. Agora, quando é adulto, adolescente já não é tão... talvez seja mais complicado, porque ele já conhece, já entende e talvez não demonstre. Guarde, se feche e fale que está tudo bem por uma questão de talvez respeito e honra ao pai, mas está sendo quebrado dentro dele. Sim, então sim. É um ponto de atenção, né? E a gente tem que pensar assim, eu estou trocando algo pelo quê? Como o Mauro disse, talvez você só esteja vendo a aparência, a beleza, mas não está vendo o alicerce, o fundamento, e talvez você esteja até se envolvendo ainda em mais confusão ainda, tá? Em Provérbios 14:12 diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte.
Então nada melhor do que, se você tiver algum problema no teu casamento, coloca diante do Senhor, tá? Não arrume desculpas, justificativas, achando que Deus está apoiando tudo isso. Não faça isso, não se esconda, como a gente fala assim, né? Adão e Eva, né? Quando eles comeram o fruto, né? A primeira coisa que eles foram fazer é se esconder de Deus, né? Mas quem consegue se esconder de Deus? Então, seja franco com o Senhor, seja franco no seu casamento, né? Se isso está acontecendo com você, pensando em fazer algo, será que isso mesmo é o melhor caminho? Tá? Nem sempre a emoção do momento é verdade. Nem sempre a nova pessoa é solução. Tá? E nem sempre ir embora constrói algo melhor. Então os filhos, eles podem não entender completamente o que está acontecendo, mas eles sentem tudo, gente, tudo. Tá? Sente a ausência no olhar, sente a frieza na mesa, eles sentem a distância no abraço, eles sentem um silêncio que ninguém explica, eles sentem. E o que um pai ou uma mãe escolhe agora, eles terão de administrar no futuro. Como a gente disse, um monte de distúrbio na vida da criança, né? E isso acaba gerando algo muito ruim na vida da criança. Os seus relacionamentos começam a ficar um pouco mais complicados, a autoconfiança da criança ela acaba sendo destruída, porque ela fica muito insegura, essa sensação de perda, ela sempre convive com isso, porque perder os pais, ela vai perder outras coisas também, né? Os filhos, eles não pedem pais perfeitos, tá? Eles pedem mais a presença dos pais. E a presença começa com escolhas que honram o lar. Olha só, deixa eu pegar uma passagem aqui, que diz lá em Provérbios também, né? Vamos seguir em Provérbios, como a Cidiane já começou a ler lá. E lá em Provérbios 14:1 diz o seguinte: edificar a casa é tarefa do sábio, mas o insensato a derruba com as próprias mãos. Provérbios é um livro de muito ensino, né? Mas essa parte específica, eu poderia dizer assim que ela é poderosa, porque traz muito ensino e fundamento, né? Todos nós estamos sempre a um passo de construir, né? Ou a um passo de derrubar, tropeçar, cair, né? Dependendo de como for. Mas quem escolhe com sabedoria deixa um legado que cura e não que fere. Então, assim, existem momentos em que Deus coloca até um espelho na nossa frente. Imagina isso, né? Onde você vai enxergar as suas situações, mas não para te destruir, Sim. não para te derrubar. É muito mais para te dar aquele alerta, te despertar mesmo, né? E é nesse espelho que muitas vezes Deus sussurra: a sua casa está assim por sua causa, pelas suas atitudes, por como você tem conduzido, né? Pode parecer que são palavras duras, assim, falar isso, né? Poxa, é você culpado, apontar o dedo, mas não é que é isso. É realmente no âmbito do alerta, do amor de Deus com você, de ser verdadeiro com você, para te fazer enxergar. A verdade é que quando é o que vem de Deus, é o que traz cura. Ainda que primeiro machuque o próprio orgulho, né? Muitas vezes essa desordem emocional da casa não começa com os filhos. A maioria das vezes, né? O filho geralmente ele sofre isso, né? Não começa, mas assim, em pequenos conflitos, não começa no desgaste da rotina, começa dentro do coração, né? De quem se perdeu no caminho, né? Aquilo que começa a brotar no teu coração e aí reflete depois nas pequenas atitudes, mas brota inicialmente aqui. Que semente você tem permitido ser plantada no seu coração, né? Então, quando um pai endurece, a casa fica fria. A Cidiane comentou algo como nisso agora há pouco, né? Quando a mãe desiste por dentro, o que acontece? A mulher, geralmente, ela conduz a casa por dentro. Então a casa se esfria, a casa sente isso, todos percebem, né? Que há algo diferente, né? Quando a ilusão entra pelos olhos de um adulto, a confusão entra pelo coração das crianças, né? Quando um dos pais abre uma porta, por exemplo, para mentira,
que acontece quando entra mentira em casa? Né? O amor que tem nessa casa é como se começasse a sair, esvaziar pela janela. Há brechas abertas. E isso é um grande perigo. É por isso que a Bíblia diz lá, ó, Provérbios 24:3. Com sabedoria edifica-se a casa, e com discernimento ela se firma. Se a casa está estremecida, se o casamento está rachando, se os filhos estão emocionalmente afetados, se a paz foi embora, antes de procurar culpados, Deus, Ele chama para um lugar da realidade. Né? Qual é a realidade? Então, assim, assuma o que é seu. Toma para ti. Né? Conserte o que está ao seu alcance, na sua mão, não espera. Né? Se reavalie, se reveja, olhe o espelho, mude o que você pode mudar. Né? Não é acusação, não é uma acusação, não olhe como uma acusação, é você e Deus aqui. Não é um peso, né? Como a Cindiane falou, é algo que, assim, que pode fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, né? Porque aquilo que você decide hoje pode ser o que salva a sua casa amanhã, né? Então, assim, o arrependimento de um pai, de uma mãe tem força para trazer a cura na casa. A mudança de postura tem poder para reconstruir as rachaduras, né? A gente muitas vezes falou já sobre feridas e cicatrizes. A cicatriz mostra algo que foi reconstruído e faz você lembrar que você venceu aquilo. A ferida ainda está aberta, ainda dói, ainda arde e ainda permanece com a possibilidade de receber infecção e outras coisas. Então é um perigo. Então a cicatrize. O reconhecimento de erros, ele abre espaço para um milagre, né? Essa humildade desse reconhecimento, essa humildade de você abrir o coração, ela sim vai atrair graça para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Deus está pronto para fazer algo novo, né? Mas Ele só vai começar onde poucos têm coragem de olhar, que é para dentro de si. Olhe para dentro de si. Você pode fazer escolhas. Pode, né? Tem a escolha para um lado, a escolha para o outro lado, né? A escolha que vai edificar, a escolha que vai destruir. Mas os seus filhos é que vão viver os reflexos dessas escolhas. A pergunta para você hoje não é se você vai ter uma colheita, mas na verdade é o seguinte: o que você está plantando dentro da sua casa hoje? Eu deixo essa pergunta para você hoje, né? Para refletir, para pensar, para você homem, para você mulher, né? Pense sobre isso, faça suas anotações. Tá bom? Um tema muito complexo aqui, que faz você refletir, repensar. É muito assunto, né? Mas assim, isso que a gente trouxe hoje, né? É apenas a pontinha do iceberg, né? Sobre isso, né? Sobre as escolhas, né? Tem tantos outros exemplos, mas a gente percebe o seguinte, que quando nós estamos alinhados com a palavra, como nós dissemos aqui, tendo a Bíblia como o nosso norte, né? Nós não temos o perigo de errar, né? Então, que você se coloque isso diante do Senhor. Como eu disse, Deus, Ele é o arquiteto do casamento, né? Então, deixa o Senhor trabalhar aí, se coloque diante do Senhor, tá bom? Mas é isso. Não esquecendo que se você tem uma história, um testemunho, não deixa de compartilhar aqui. Muito importante. Traz, porque eu tenho certeza que alguém vai ver e pode trazer assim, puxa, ele passou pelo que eu passei e ele venceu. Então, se você tem essa história de vitória, traga, comente, né? E para você que ainda não segue aqui o canal, siga, ative o sininho, tá? Faça o seu comentário, isso é importante para que mais pessoas se inscrevam, né? Para que mais pessoas também possam receber o que você tem recebido aqui. É tá isso. Legal? Então, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.